Congresso submisso aos bilhões. Começa agora Brasília Já. Olá, você que nos prestigia diariamente sempre com esta audiência, agradecendo o entendimento também, porque ontem, afinal de contas, era um feriado, nós demos uma pequena paradinha, mas hoje estamos de volta para tentar levar para você o que fazemos aqui todos os dias, que é analisar a política brasileira ou tentar, porque nem sempre é fácil. E nós vamos abrir este conteúdo de hoje para você justamente com uma frase que foi dita ontem, nas comemorações do 1º de maio, Dia do Trabalho, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Abre aspas, o presidente disse: "A imprensa todo dia dá a impressão de que uma guerra existe entre o governo e o Congresso. Mas até hoje, todos os projetos que mandamos para o Congresso foram aprovados, de acordo com os interesses do que o governo queria." Fecha aspas. Tem uma verdade mais forte do que essa para os parlamentares, sejam senadores ou deputados federais? Porque aí o presidente nada mais disse sobre uma verdade que está estabelecida desde o início do seu governo. Ainda que haja muita briga, nós aqui mesmo relatamos em alguns momentos as desavenças entre executivo e legislativo. No final das contas, o governo tem aprovado tudo, e foi isso que o presidente disse. E por que isso tem acontecido? Porque está sendo irrigado esta relação, irrigada completamente com bilhões e bilhões de reais que vêm das emendas parlamentares. É dessa maneira que você mantém um Congresso submetido aos interesses do governo. E a grande prova aconteceu justamente às vésperas do feriado do 1º de maio. Porque havia uma votação, e vocês que nos acompanham aqui diariamente lembram, que o governo estava muito temeroso que pudesse ter uma mudança no chamado PERSE, que é um programa de ajuda ao setor de eventos, que já tinha vindo da Câmara numa negociação muito forte do governo federal, inclusive com liberações de emendas para facilitar a aprovação do que interessava, e chegando ao Senado, havia-se a expectativa que pudesse haver uma negativa contra o governo. Por quê? Porque o governo tinha, nesse intervalo das votações, entrado com uma medida junto ao Supremo Tribunal Federal, justamente para derrubar uma decisão do Congresso Nacional. A história da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O Congresso se sentiu atingido. Atingido porque ele aprovou em 2 ocasiões e depois derrubou um veto presidencial, deixando claro que a desoneração deveria acontecer. O governo, por iniciativa da AGU, vai até o Supremo Tribunal Federal e consegue uma decisão favorável ainda, num primeiro momento, mas monocraticamente pelo ministro Cristiano Zanin, que derruba de fato a desoneração. E isso incomodou muitos parlamentares. Os presidentes da Câmara falaram publicamente, do Senado, os deputados, os senadores, mas na hora da votação, o que aconteceu? Votaram de acordo com o governo federal. E isso tem acontecido repetidamente, não é à toa que o presidente fala o que disse no dia 1º de maio. Porque o Congresso às vezes grita muito, mas no final das contas ele amansa, sabe como? Através da liberação de emendas parlamentares. Só no final deste mês que passou, que foi abril, na última semana, para justamente facilitar as votações e aprovações, foram liberados mais de 5 bilhões de reais em emendas. É muito dinheiro. E agora que o governo teme, entre aspas, sofrer derrotas na votação que está prevista dos chamados vetos presidenciais, que são ao todo 32 itens que serão colocados para serem analisados numa sessão conjunta do Congresso que reúne deputados e senadores, na verdade, a derrota do governo praticamente deverá ser, acredita-se, 2 ou no máximo 3. A questão da saidinha dos presos, porque de fato ali é uma pauta que o Congresso Nacional, em sua maioria, não concorda que seja modificada. Porém, a história da desoneração também era assim. E agora, o que está acontecendo? O governo está conseguindo uma vitória via judiciário. O outro ponto que os deputados e senadores pretendem derrubar com relação ao veto presidencial foi a não liberação dos chamados 5,6 bilhões das emendas. Porém, só na última semana de abril, como disse, esse valor já foi liberado quase na sua integralidade. Portanto, se corta daqui e libera dali no final das contas. Os parlamentares recebem o que querem. E o terceiro ponto que foi vetado pelo presidente e eles
pretendem derrubar é a questão da emenda impositiva. O que é isso? É que as suas emendas, ou seja, de deputados e de senadores, são obrigatoriamente pagas até a metade do ano. Dessa maneira, não ficariam submetidos à canetada do governo de liberar a emenda quando bem quer. Só que isso já está acontecendo na prática, porque se não existe a emenda impositiva, existe a imposição dos presidentes da Câmara e do Senado, que muitas vezes falam contra o governo, mas negociam internamente e aceitam o que o governo faz de melhor, que é a liberação de bilhões de reais. Lembrando a história do Brasil e a experiência que foi ganha justamente nos governos que o presidente Lula teve à frente e também a presidente Dilma. Porque você se lembra que no início do primeiro governo do presidente Lula houve o famoso escândalo do mensalão. Naquela época imaginava-se que para ter um apoio do Congresso Nacional ou a dita governabilidade tinha que se comprar individualmente alguns parlamentares. Não deu certo. A coisa evoluiu e se passou por um outro escândalo que depois foi conhecido, que era o chamado Petrolão. Ou seja, ao invés de você individualmente negociar financeiramente com deputados e senadores, você negociava com os partidos. E ali tinha um comando de bases parlamentares de uma maneira em forma de legendas. Deu o Petrolão ou a Lava Jato, que não somente deu um escândalo, mas derrubou a própria presidente Dilma, não por essa razão, claro, mas obviamente o clima político naquele momento era esse. E agora chegamos num terceiro momento, que está sendo apelidado em Brasília de emendão. Por quê? Liberam-se emendas no valor bilionário a cada mês, que satisfaz tanto deputados e senadores, os presidentes das duas casas, e com isso o governo de fato faz o que o presidente Lula falou. E eu repito aqui a última parte da sua fala. Ele diz: os projetos que mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses do que o governo queria. Fecha aspas. Portanto, tudo certinho, tudo combinado, tudo de acordo. E para que vocês saibam também, com relação à questão das emendas impositivas que o Congresso pretende dar um troco, mostrar a sua posição, o governo já sinalizou, tá? Ele vai liberar sim as emendas impositivas, porém num patamar de cerca de 14 bilhões de reais. São bilhões que não acabam mais e dessa maneira a governabilidade é conseguida. E daqui nós encerramos este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência e fazendo sempre, como o meu parceiro Rodolfo Lago, que ainda está ausente, mas voltará na próxima semana, faz questão de lembrar: acesse o ICTV, vá às nossas redes sociais, compartilhe esse conteúdo, dê o seu like, nós precisamos sempre de você. É para você que estamos aqui diariamente. Muito obrigado e até amanhã.